Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, xamã crístico, discípulo da Fraternidade Branca Universal, e hoje vai estar falando sobre Lorde Ganesha, gratidão. Eu tenho aqui vários Ganeshas ao meu redor, adoro Ganesha, adoro. Aqui temos um Ganesha pequenininho. E amanhã eu tô aqui com o nosso querido Albano, que vai falar sobre a lua nova em Virgem. Olha aqui, quanto Ganesha. Vamos dar boas-vindas ao Cleudio Bueno, que já tá aí com a gente, para que ele possa compartilhar conosco na energia dos seres de luz e principalmente do bem-amado Ganesha, né? Então, vamos lá. Buenicho, cadê você? Acho que eu te pus no ar. Yes. É que a internet aqui hoje tá devagar. Pede para falar de novo que você sumiu. Ok. Vamos ver, vamos dar boas-vindas ao Cleudio Bueno para que ele possa estar falando sobre o nosso querido, amado Ganesha. Vamos lá? Vamos. Ok. Vamos lá, anjinhos da Technology, please. Vamos chamar todos os nossos anjos da tecnologia. Oi, Henrique, aí em Curitiba deve estar frio. Aqui em São Paulo fez um dia mais agradável. Vamos aí. Cadê você, Bueno? Cadê os anjinhos da Technology que auxiliam nesta hora? É o vento, tá nublado. Vamos lá. Ah, que bom que tá calor em Maringá. Fico feliz. Aqui continua gelado. Ei, deu certo. Oi, Bueno. Os dois estão apertando, então a coisa não Não entra. dá certo? Então tá Eu bom. aperto aqui, você aperta aí, a coisa não vai. Não Está me entra ouvindo no bem? ar. Está me ouvindo Tá bem? ótimo, tá ótimo. Deixa eu ver a sua É. camiseta do Ganesha. Ah, do Ganesha? Levanta. Yes, Ganesha, Ganesha. Pessoal, vê, olha lá. Que super. Muito bom. Adoro Ganesha. Ok, obrigada. Eu estou aqui com o meu Ganesha. Vários, by the way. É. Na Aliás, falta de um, Ganesha é o que não falta, né? Em lugar nenhum, né? nem me fale, Bom, pois é. mas antes de a gente começar a falar um pouco desse ser, vamos fazer a nossa oração para o Arcanjo Miguel, né? Claro. E depois a gente fala um pouquinho a respeito do Ganesha, porque a maioria das coisas que a gente tem falado aqui, uma hora sempre é muito pouco, mas É, o nosso intuito é despertar, né, na mente das pessoas o interesse para o sim, estudo e o aprofundamento daquilo que a gente fala aqui. Essa é claro. o nosso trabalho aqui, né? Então vamos fazer primeiro a oração do Arcanjo Miguel, vamos nos concentrar no nosso coração e vamos pedir a ele que nos dê a proteção a nós, a nossa vida, as pessoas a quem nós amamos e aqueles que estão à nossa volta e que produzem junto conosco aquilo que o planeta tanto necessita, que são as vibrações do bem, da paz, do amor, da luz e do poder do grande Criador de tudo e de todas as coisas. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a nossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender,
e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientemente, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor, da luz e do vosso poder. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem, Carmen. Então vamos falar desse ser maravilhoso que, na minha opinião, né, com 33 milhões de seres e divindades que existem na Índia e no hinduísmo, eu acredito que ele seja o mais popular de todos eles. É verdade. Eu não vou dizer que é o mais importante, né? Mas é o mais querido, né? Todo mundo tem vários Ganeshas. Isso. Além de ser o mais querido, né? Ele tem uma representatividade na vida das pessoas de uma importância de tal maneira que as pessoas não conseguem desvincular desse ser que, além de tudo, dessa popularidade e desse carinho, ele também é amado. Ele é muito amado, o Ganesha, né? E vamos falar um pouquinho a respeito dele, dizendo que ele, na verdade, grandes escrituras e as principais que falam sobre ele é o Ganesha Purana, é o Mugala Purana e o Ganapati Atashavasheira, que é um nome muito hinduísta, então é até difícil de falar e ficar repetido. O Ganesha, ele tinha como pais grandes divindades. Ele era filho de Shiva e filho de Parvati. Então, são duas divindades na Índia também que são amadas e queridas, e que foi transportada para ele esse amor, vamos dizer assim, quadriplicado em relação ao que ele significa para todos, né? Ele, na verdade, é considerado um deus da sorte. Ele é aquele que abre os caminhos. Ele, na verdade, remove todos os obstáculos que as pessoas têm na frente. Além dele abrir o caminho, ele também vai removendo esses obstáculos que estão na frente e vai produzindo aquilo que a gente chama de sorte e de prosperidade, né? Ganesha também se tornou o senhor de Isha, né? De todos aqueles que eram ganas, porque tanto no panteão dos deuses hinduístas tem os Ishas e tem os ganas. Ele, então, através da sua maestria que ele conseguiu, ele se tornou, né, o senhor de Isha e, ao mesmo tempo, aqueles que eram ganas. Ele, então, é uma coisa que eles estão um pouquinho abaixo, vamos dizer assim, de Brahma, um pouquinho abaixo de Vishnu, de Shiva, mas que vem logo ali, como quem diz, olha, se um dos três bobear, eu assumo. É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso para ter a clareza em que posição ele está. Porque como Shiva está numa posição elevada, e ele é filho de Shiva, ele está mais ou menos na expectativa. Se alguém for embora de vocês, o lugar vai ficar vago. Ficando vago, eu assumo qualquer um dos três. É mais ou menos isso.
Sim. né? E ele também ganhou um concurso do irmão dele, né? Existia um concurso, porque como ele tinha um irmão, e esse irmão era o Kartikeya era irmão de Ganesha. E os pais, para deixar quem deles era o primeiro, porque essa questão do primogênito, ele só vem mais tarde na questão judaica. Um pouco antes da questão judaica, os filhos eram tidos todos como iguais. Não tinha a Uhum. história do primeiro, do segundo, do terceiro. Isso só veio um pouco mais à frente. Então, eles faziam uma espécie de um concurso, faziam uma espécie de uma gincana, para ver qual dos filhos poderiam, na falta dos pais, estar assumindo a condição familiar. E a tarefa, vamos dizer assim, o concurso que foi dado para eles foi assim: olha, vocês devem correr no universo, devem fazer uma corrida pelo universo. Então, Ganesha e Kartikeya foram para a disputa, porque eram os dois filhos que o casal tinha. Kartikeya era muito rápido e saiu para fazer a corrida em torno do universo. O que fez Ganesha? Ganesha, ele pegou e começou a dar volta em volta de Parvati e de Shiva. Começou a dar uma volta em volta deles. E aí os pais perceberam que ele era muito mais inteligente do que Kartikeya, porque eles, Parvati e Shiva, na verdade, representavam o caminho que estava em torno do universo. Os dois Sim. tinham essa representatividade. Então, como sendo fonte de toda a existência, Parvati e Shiva, ele demonstrou que ele tinha uma inteligência superior a Kartikeya. Então, ele recebe, vamos dizer assim, simbolicamente, essa coisa do primogênito, daquele que, na falta, ele receberia, vamos dizer assim, a coroa, o manto, né, o cetro e a espada, para que pudesse tomar conta do panteão que estava embaixo desses dois deuses, Parvati e Shiva. Bom, o que a gente tem que dar uma parada agora aqui, para a gente falar um pouquinho, é por que ele tem a cabeça de elefante. Ah, Porque antes de você fala, explicar a cabeça de elefante, eu quero falar do Kartikeya. Porque o tá, Kartikeya é Muruga, que veio das Pleiades, que é o irmão de Ganesha. Ganesha. Tá. Ok, agora Então, fale. então tá bom. É porque eu não queria entrar muito nessa área do Kartikeya, porque se a gente entrar, a gente vai desviar o assunto, né, lá Sim, para a ok. montanha. E aí a gente vai tomar uma Não, configuração vamos no completamente. Ganesha, Ganesha. Tem 33 milhões de seres, não é fácil. Não é fácil aqui separar o joio do trigo, não é fácil. Então, a maioria das pessoas tem interesse de saber por que ele tem o corpo, né, e praticamente os membros de um ser humano e a cabeça do elefante. Existem muitas histórias, essa aqui é a verdade, existem várias histórias. A que eu vou contar é a que eu ouvi de um indiano que era, na verdade, o nosso guia na última viagem que nós tivemos. Então, eu vou contar essa história, porque eu acho que essa história, além de ser contada por um indiano, né, não é reproduzida em nenhum outro lugar, eu acho que tem um aprendizado daquilo que eles trazem desde a infância a respeito do Ganesha. Sim, Então, claro. é o seguinte, como Shiva era casado com Parvati, ele tinha as obrigações espirituais. Shiva é um deus, ele faz parte vamos assim, do tridente da superioridade do mundo hinduísta. Ele tinha o trabalho dele. Qual era o trabalho dele? O trabalho dele era espiritual, era de sustentação
das coisas que tinham que ser transformadas a partir da criação de Brahma e da conservação de Vishnu, que não deu certo em razão da qualidade e da demonstração daquilo que os seres humanos fizeram com a criação e daquilo que eles deviam ter conservado. Então, ele tinha que pegar todas aquelas coisas que deu errado, que foram modificadas pela humanidade, e transformar isso, porque Shiva é o transformador. Ele transforma aquilo que está na realidade, transmuta aquilo que está na realidade para alguma coisa nova, absorvendo a energia do que é e do que veio da criação e do que veio para ser conservado. Então, o que ele fazia? Ele ficava muito tempo recluso. Ele ia para aquela montanha que nós já falamos aqui, que se chama Kailash. Ele Sim. fazia o seu trabalho, vamos dizer assim, de sustentação dessa energia que ele precisava para transformar nessa montanha. E lá ele ia e ficava meses, às vezes anos, em meditação, deixando a sua esposa sozinha em casa, que era Parvati. E numa dessas peregrinações, ele avisa a esposa que ele vai ficar, dessa vez, um tempo mais demorado nas meditações, porque o mundo requer uma transformação mais forte daquilo que havia sido criado, aquilo que devia ser conservado e que a humanidade não tinha feito. Então ele avisa ela, fala, olha, agora eu vou ficar um tempo muito grande fora. Então é bom que você sempre tenha alguém em casa para que você não seja pego de surpresa em relação às suas tarefas de casa. Então, o que ela faz? Ela contrata, entre aspas, uma pessoa que é amiga dela para ajudar nos deveres da casa enquanto ela estiver sozinha. E ele vai para Kailash. Ele vai para a montanha Kailash e vai fazer o seu trabalho espiritual de sustentar uma determinada energia através de meditação, que ele vai precisar usar depois essa energia para as transformações que devem ser feitas. Só que quando ele vai, ele não sabe, e ela também não sabe, que ela está grávida. Sim. Está grávida de uma criança. E ele vai para essa meditação e fica lá durante muitos anos. E o que acontece com Parvati? Durante a gestação da criança, ela, com essa pessoa que auxilia ela dentro de casa, as duas vão cuidando uma da outra até que a criança nasce. E a criança que nasce é o menino. E esse menino vai tomando forma e vai crescendo até se tornar um rapaz, né? Um rapazinho, vamos chamar assim, um rapazinho jovem, bonito e abastado, gordinho, porque eles eram, na verdade, deuses e tinham condições de qualificar. Nesse interim, ela dispensa a pessoa que está auxiliando-a, porque ela já tem um filho, e esse filho pode tomar conta dela. Então, o menino é criado num espírito de guardião de Parvati, assim como era a pessoa que auxiliava ela. E recebeu os ensinamentos dessa pessoa que vai embora e recebe os ensinamentos ainda mais superiores da mãe, em termos dessa guarda, em termos de algumas qualificações e instrumentalizações, como é a luta, como é a espada, como são determinadas coisas do panteão hinduísta. Depois de um certo número de anos que Shiva está longe, o que acontece? Ele volta. E sempre num determinado horário, tanto com aquela pessoa que ajudava Parvati, quanto ao filho de Parvati, ela pedia que durante o banho dela, eles montassem uma guarda tão feroz que não permitisse que ninguém entrasse para que pudesse observar ela através do banho que ela estava tomando.
Então, todos os dois obedeciam isso de uma forma muito forte. Mas depois que a ajudante foi embora e ficou o filho, ele se torna uma pessoa, vamos dizer assim, quase que obsessiva em relação à mãe, nessa guarda do banho da mãe. Porque o banho representava não só a higiene, mas representava a purificação antes de se rezar, aonde era feito a reza, de manhã, de tarde e de noite. Então, o que acontece? A guarda era feita com uma disciplina e uma determinação que poucos até então tinham visto em relação um filho a uma mãe, já que essa relação é umbilicalmente inseparável, enquanto aqui ou em qualquer outro plano. É inseparável em função do amor. Nesse inteirinho todo, Shiva desce de Kailash. Desce de Kailash, que é uma das montanhas mais altas do Tibete, né? Desce, leva mais um tempo para descer e depois se encaminha para sua casa. E quando ele chega em casa, ele vê praticamente um rapaz que está se tornando homem, de guarda na casa dele. E ele pega e tenta entrar. O rapaz, o menino que está se tornando rapaz e homem, que é aquela transição entre 16, 17, 18 anos mais ou menos, ele não permite. Ele não permite. O Shiva olha para aquilo e fala, mas quem é esse cara que não quer deixar eu entrar na minha casa, não quer deixar eu entrar para ver a minha esposa, Parvati, que há tanto tempo eu não a vejo e quero ter com ela. Eu quero amá-la, quero saber como estão as coisas. E na segunda tentativa de entrar dentro da casa, o menino tira essa espada. Tira essa espada e o Shiva fala, peraí, o cara vai querer lutar comigo com uma espada? Eu sou Shiva. Se eu mexer um dedo, ele já era. Mas se ele quer lutar, então eu vou mostrar quem é. E tira a espada. E os dois vão para o confronto. Mas num golpe apenas, do estalar das espadas, Shiva corta a cabeça. Nisso, Parvati sai do banho e vê aquilo. E começa a chorar, entra em desespero e se propõe a criar um cataclisma no universo por causa daquilo. Falar, agora eu vou destruir o universo. Porque a mesma concepção da sua energia é a minha. E o meu amor por ele é muito maior do que o meu amor por você. Então, agora, eu vou acabar com tudo. Quando Shiva vê aquilo, ele deve ter posto a mão na consciência e vê, fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? E começa a entender o quadro. E vê que aquele ser que lhe havia cortado a cabeça era o próprio filho, que ele não sabia da sua existência. Sim. Então ele para as coisas de Parvati, fala, não faça isso. Eu tenho a capacidade de fazer a vida retornar. E aí ela para, porque ela já estava se movimentando para a destruição desse universo do qual ela fez parte da construção, e ele fala, olha, o primeiro animal que passar aqui, eu tiro a cabeça e faço a junção com o corpo. E devolvo-lhe a vida. Ela espera e o primeiro animal que está passando é um elefante. Ele corta a cabeça do elefante e faz a junção com o corpo humano. E aí ele traz de volta a vida, né? E mostra que o poder que ele tem, o poder de Shiva, é superior ao de Parvati, mas que, ao mesmo tempo, ele é um doador da vida e que coloca aquele ser como sendo o ser que une o masculino e o feminino,
que é a própria criação do universo. Porque a questão dessa condição do gênero, do masculino e do feminino, na criação da hierarquia de toda a divindade, ela não começa lá em cima. Ela vem mais ou menos da metade para baixo, que a questão do sexo é representada na criação. Antes, não. Então, o que acontece? Parvati, ela fica escandalizada, em primeiro lugar, por Shiva ter feito isso, né? E coloca Ganesha, e aí que vem o nome, né? Com as particularidades do nome, e coloca Ganesha como uma divindade do triunvirato entre a masculinidade e a feminilidade. Porque o Ganesha é metade animal e metade humano, mostrando a relação dos próprios pais. E a relação dos próprios pais vem muito da simbologia que é representada por Shiva. Porque todas as esculturas, pinturas e tudo que a gente vê de Shiva, a gente sempre vê a serpente. A gente sempre vê uma serpente em Shiva. Essa representatividade animal, ela tem que estar presente no filho, que até então também não estava. Sim. Só ela se apresenta quando ele é transformado com a identidade da cabeça do elefante. Antes disso, não. Então, aí Shiva reconhece que ele, Ganesha, é filho dele mesmo, porque também é metade animal, assim como Shiva é. Vale. Estão perguntando por que o Shiva não usou a cabeça do próprio filho que ele tinha cortado. Não, a cabeça é a sustentação do corpo. Quando a gente perde a cabeça, a gente perde tudo. A gente perde, vamos dizer assim, a nossa consciência. Sim. A gente perde a nossa consciência. Porque a cabeça como diria, né, a minha mãe, a dona Deise, né, a cabeça é o chicote do corpo. Quando a cabeça não pensa, quem apanha é o corpo. Então, ela é onde está a consciência. Uma vez ela cortada, você perece, você morre. E assim sucessivamente acontece com a consciência, com a questão cerebral. Mas não a de Shiva. A de Shiva não, porque ele sabe que a cabeça morreu, mas que ele pode fazer com que o tronco e os membros recebam uma vida nova. Isso aconteceu também, só para deixar essa resposta um pouquinho mais completa, isso também aconteceu numa representatividade um pouco maior, através da mitologia, vamos chamar assim, né? Ou da filosofia egípcia, quando Osíris é dividido em 14 partes. Né? E a última parte a ser achada é justamente a cabeça, porque a cabeça é que vai dar vida ao corpo. Sem a cabeça, não tem vida. Né? Só para dar um pouquinho mais de representatividade. Nossa. E aí, o Shiva fica com a cabeça do elefante, mostrando e representando que a unidade entre essa pequena entidade, que é o corpo, ou o homem, é o grande universo, que é representado pelo elefante. Então, aí eu acho que fica um pouco mais completa essa coisa da cabeça, para mostrar que a cabeça do elefante, dentro do panteão hinduísta, e o próprio elefante em si, ele é considerado o ser que significa o universo. E Shiva e Parvati são os criadores do universo, da transformação daquilo que é necessário no universo. Né? Tanto é que ele ganha de Kartikeya, né, vamos dizer assim, o primeiro lugar pela sua inteligência. Enquanto Kartikeya sai pelo universo, que nem um louco, entre aspas, correndo o universo todo, o Ganesha ele dá uma volta nos pais, mostrando, olha, o universo para mim são vocês. Né? E quando ele perde a cabeça, o pai dignifica ele novamente através da inteligência dele, com aquele simbolismo do elefante, que é, para os hinduístas, a representação de todo o universo. E aí a gente vem, né, com essa representação do elefante, que, na verdade, na palavra
Gaja, ou Gacha, né, que vai se transformar em Ganesha, né, a palavra Ga, que significa meta, e a palavra Já, que significa origem. Então, o nome do Ganesha já vai mostrando para todos nós que ele era um ser sagrado. E essa forma Ganesha, homem com a cabeça de elefante, representa e culmina com o homem, a origem e o caminho da consciência universal com a sua meta. Então, veja que toda essa simbologia que eu estou falando agora, ela começa a ter sentido em relação à própria inteligência dele, mostrada aos pais, mostrada ao irmão, na hora que eles tiveram que decidir quem seria o terceiro na hierarquia, ou, na verdade, o primeiro, porque ele era filho. Já que Shiva, Parvati, né? Shiva vem primeiro, Parvati vem segundo, e agora nós temos o Ganesha. Portanto, Ganesha é uma representação do homem através da compreensão e os fundamentos da nossa realidade sobre o qual o universo repousa. Quer dizer, o universo, que é a cabeça do elefante, repousa sobre o corpo humano. Aí a representatividade de Ganesha ela fica mais forte ainda, né? Sendo que no termo védico fica resumido como tu és aquilo, ou seja, tu és o universo, aquilo que está na sua cabeça, que é a representação do elefante. Então, aí ele é consagrado, Ganesha é consagrado, ele recebe, então, essa consagração com todos aqueles atendentes que fazem parte e são coroados para tomarem conta dos nossos órgãos físicos e dos nossos sentidos. Ganesha vai assumindo uma outra forma e um outro trabalho em relação àquilo que ele ganhou pela sua inteligência. Ele vai receber incumbências que também é conhecido como ele também é conhecido como Senhor dos Limiares. Esse Senhor dos Limiares, nós entendemos hoje como aquele guardião de outras dimensões que a gente pretende entrar. Às vezes, para ter uma concepção um pouco melhor disso que eu estou falando, é aquela, às vezes, que a gente fala, né, que São Pedro tem a chave do céu. Né? E Ganesha é mais ou menos essa entidade no hinduísmo. Ele tem essa representatividade nesse limiar para a entrada das novas dimensões, ou seja, do céu ou dos céus, né? Que os hinduístas têm a representatividade de seres, aonde Ganesha permite ou não a entrada nessas dimensões, seja elas qual forem, porque ele tem uma representatividade muito grande. E o Ganesha também, ele é considerado senhor da astrologia. Olha onde ele vai indo. Ele é considerado senhor da astrologia. Dizes que ele é a linguagem das estrelas. Ele representa a linguagem das estrelas dentro de cada um dos destinos da humanidade. Então, os astrólogos também na Índia respeitam Ganesha e pedem, cada vez que vai fazer algum mapa, para que ajudem-os a escrever, ajudem-os a intuir, ajude-os nas inspirações, tanto para o conhecimento deles na hora de escreverem os mapas, como também na hora das consultas dos mapas. Sim. Então, Ganesha, ele começa a assumir várias outras formas de trabalho que os seus pais, na verdade, não detinham, né? Mas que ele costuma assumir para cobrir lacunas ou falhas nas relações das transformações que Shiva faz, né? Ou Parvati faça, porque os dois são agentes transformadores.
ou transmutadores, como você queira. E ele vai suprindo lagunas, ele vai suprindo lugares que não é preenchida por esse trabalho maior, mas que é necessário ser preenchido. Ele também é considerado um dos pais ou escriba de todas as principais escrituras hinduístas ou Vedas. Uhum. Ele, na verdade, ele assume no início uma posição de escriba junto a Vyasadeva, que na verdade fica melhor. Vyasadeva, que escreve o Mahabharata e o Bhagavatam, que são os dois livros principais do hinduísmo. Então, ele se torna, na verdade, um co-escritor, o colaborador dos maiores livros Vedas do hinduísmo. Quer dizer que é outra lacuna que ele preenche, já que Shiva não é feito a isso, nem Vishnu e muito menos Brahma, que tem preocupações muito mais elevadas do que essa. Bom, diante disso, a gente tem que levar em consideração, né, e já passando de uma outra fase, que Ganesha, veja só, ele teve duas esposas. Outro dia a gente falou de Krishna, que tinha 16.108 esposas. Né? Falamos a semana passada. Veja a disparidade para Ganesha. Ganesha só teve duas esposas. E quais eram as esposas de Ganesha? As esposas de Ganesha eram Siddhi, que significa sucesso, e ele tinha Riddhi, que significa prosperidade. O que mais ele precisava, Ganesha? Né? Nada. Veja. Esperto esse Ganesha, hein? Muito bom. E com Sucesso e prosperidade. Então tá. Com essas duas esposas ele tinha o amor, o carinho e o desejo. Mas, na verdade, ele tinha também sucesso e prosperidade. Então, quando lá na Índia, né, a gente vê muito isso. Aqui a gente não faz isso. Mas lá na Índia, quando eles fazem o cumprimento deles, a resposta, geralmente, ou é Siddhi ou é Riddhi. Porque quem homenageia com essa resposta o cumprimento que venha da outra parte, também é depositário e merecedor, tanto de sucesso como de prosperidade. Com isso, a gente vê que Ganesha, sendo o removedor dos obstáculos, ele no céu, Ganesha, ele estabelece a predominância de todos os outros deuses na Terra e das pessoas no mundo inferior, aonde tem as serpentes e os antideuses. Ele, na verdade, é um hino, né? Ganesha é um hino dessa representatividade, aonde ele é um deus gordinho, que nem você tem mostrado aí através das imagens que você tem, gentil, sábio, com essa cabeça de elefante, uma das divindades, eu não considero uma das, eu considero a maior divindade popular, de carinho, de amor, de respeito, de simpatia, vamos dizer assim, que ele tem junto a todas as pessoas que comungam o hinduísmo como religião, né? E é também esse removedor, né, desses obstáculos, dos problemas, que às vezes a gente fala também, né? Esses obstáculos, na maioria das nossas coisas aqui no Ocidente, são problemas que todos nós gostamos de uma forma ou de outra, sempre nos templos ou nas nossas casas, ou através até mesmo de pequenas imagens que às vezes a gente tem, né? E eu tenho ele, você também deve ter, das nossas correntes, né? Que a gente usa como símbolozinho, né? Em ouro, que a gente geralmente tem, ou em prata, né? Que a gente compra lá para colocar nas correntes, para que sempre nós tenhamos ele
como o removedor de todos os problemas da nossa vida, nos propiciando, né? Sempre ao sucesso, sempre à prosperidade, sempre à fartura. E é geralmente nas estátuas, né, que nós Uhum. podemos encontrar todas as entidades indianas com as suas imagens, com as suas casas, ou com as suas bandeiras, com as suas, vamos dizer assim, aberturas, né? Por exemplo, eu não peguei o meu, eu não peguei o meu Ganesha, mas você sabe tão bem quanto eu que foi uma das primeiras coisas que eu comprei na Índia. O meu eu Sim. nem peguei, porque o meu é grande. Enorme. O meu é grande. E o meu é de madeira. Nas primeiras visitas que nós fizemos a um templo na Índia, né, quando nós chegamos, logo na entrada dos templos, tem muita gente sempre vendendo muita coisa. E nós viajamos numa época aonde o real e o dólar estava 1 para 1. Né? Bons tempos. Estava 1 para 1. 30 Então, anos atrás, família Pax. as coisas eram muito baratas para nós e para eles talvez fossem caro. Esse Ganesha que eu comprei em madeira e muito grande, né, eu paguei, na época, R$ 5. Ou seja, Ah, US$ 5. cinco uau. dólares. US$ 5. Né? De tão barato que eram as coisas. Eu não sei você, porque eu não me lembro de todos que viajaram para a gente, porque nós estávamos num grupo de 20 pessoas. Não sei se você se lembra disso. Um grupo de 20 pessoas. Né? Eu fui com 2 malas e voltei com 10. Só para vocês verem o estrago que a gente fez enquanto nós estávamos na Índia. E Ganesha, uma das primeiras coisas que eu comprei, e tem, quando você abre a porta da minha casa, a primeira imagem que você vê na frente, que ela é grande, então eu coloquei ela no chão, né? A primeira imagem que você vê é a imagem do Ganesha. É Ganesha. Tirando todos os problemas que, porventura, alguém que entre na minha casa esteja trazendo. A minha casa é uma harmonia, é um equilíbrio só. Eu devo muito a Ganesha. Logo após Ganesha, vêm as outras divindades que eu tenho, o meu altar principal da minha casa. Que qualquer dia eu mostro para vocês. Qualquer dia eu mostro para vocês. Porque a Carmen, antes de começar as lives dela, ela deu uma geral na casa dela, né? Mostrando os altares, mostrando as coisas. Qualquer dia eu mostro isso aqui em casa. E Ganesha, então, ele é também o patrono das letras, né? Como escritor. E ele é um aprendizado fantástico para as nossas vidas. Então, eu vejo Ganesha como sendo frequentemente retratado, como eu faço e a maioria das pessoas fazem, com aquele um dos 3, vamos dizer assim, fitas, ou 3 fios que ele carrega. Né? Às vezes ele é visto com 4 braços, às vezes ele é visto com 2 braços. Então a gente tem que ver mais ou menos, às vezes, como ele é representado. Mas esses 3 fios que ele carrega, pois é, esses 3 fios que ele carrega, os fios são esses mais ou menos que está em volta do corpo dele, assim, que parecem colares. No pescoço. Esses 3 fios, na verdade, eles representam, né? Primeiro, a arrogância e a vaidade que o ser humano tem, né? Segundo, Maya, que é a natureza do véu, ou seja, da ilusão que é apresentada ao mundo, e essa ilusão que, na verdade, para nós parece realidade, mas não é. Por isso que ela é chamada de ilusão. E terceiro, a ignorância. Então, a arrogância e a vaidade, elas estão juntas, geralmente. O véu de Maya, que é a questão ilusória, que não é real, que não é mostrada a realidade, que é só isso que nós vemos, então, para nós, essa realidade, mas não passa de uma ilusão. E terceiro, a ignorância, do qual ele venceu através da sabedoria. O nome do Ganesha, eu já falei que é o senhor de Gana de Isha, que eu já falei sobre isso. Essa representatividade dele ser um pouco barrigudinho, né?
que às vezes tem um pouco, a gente lembra um pouco dos Budas, né? Os Budas às vezes são um pouco barrigudinho, né? Que geralmente é Ganesha, ele é amarrado pela essa cobra, essa serpente que eu falei lá no início, né? Que mostra que ele é filho de Shiva, né? Então essa representatividade entre o ser humano e Deus fica qualificado, né? E Sim. geralmente sempre os filhos têm que ter uma parte do pai, né? Ou seja, o cabelo, os olhos, a boca, o nariz, a altura, o corpo, o jeito de ser, né? O pai gosta disso, né? A mãe já sabe que o filho é dela, né? Mas o pai às vezes tem a incerteza e gosta de ver no seu filho, Uhum. na sua filha, um pouco dessa representatividade. Então, a serpente, no caso, que geralmente fica em torno dessa barriguinha do Ganesha, ele é muito em função disso. Bom, e o rato? Vamos falar um pouco do rato, né? Porque o Ganesha é sempre visto com o rato, né? O ratinho, né? E o ratinho tem uma simbologia hinduísta, tanto é que na China é um dos símbolos de signo, né? O signo do rato, que é colocado como o primeiro signo do panteão chinês. Então, você vê que no Oriente e na Ásia, a simbologia do ratinho ele pesa muito. E o rato, na verdade, é o veículo de Ganesha. É um veículo. É onde o rato se transporta, se transforma num transporte para o Ganesha para ir aonde ele quiser, na dimensão que ele quiser ir, né? É a capacidade que o Ganesha assumiu do seu pai, que é o transformador, que é o transmutador. Então, ele tem essa característica também. Não é Sim. só a serpentezinha que ele trouxe, né? Que o Shiva colocou nele para dizer, ó, é meu filho, hein? Não, mas ele tem outras características que eu estava dizendo. Quando o pai gosta de ver no filho algumas coisas que ele tem. Então, Claro. o ratinho significa o transporte, o veículo que o Ganesha usa para destruir a mesma coisa que o Shiva tem, a questão da destruição, da transformação, da transmutação dos obstáculos que ele remove, que o Entendi. filho remove. Enquanto o pai faz um trabalho universal, né, vamos dizer assim, quase que planetário, o Ganesha, que é filho, faz um serviço no dia a dia, que o Shiva não vai descer até o dia a dia. Então o Claro. Ganesha falou: deixa comigo, pai, deixa comigo que eu Claro. resolvo aqui embaixo. E ele usa o ratinho para esse veículo, para que ele seja transportado a todos os lugares aonde há necessidade da destruição dos obstáculos que se apresentam na vida das pessoas, né? E isso lembra um pouco também o rato como sendo visto como uma forma de roer também tudo aquilo que capacita e mostra uma celebração daquilo que não seja beleza, daquilo que não seja prazer. E aí ele tem isso como um instrumento quase que sendo tocado como o Krishna tinha, Sim. como se o ratinho tivesse sido um presente de Krishna quando ele nasceu. Falar, oh, como os irmãos estão no panteão, Brahma, Vishnu e Shiva, quando Ganesha nasce, Vishnu quase que dá um presente para Ganesha, mostrando a importância de Ganesha junto ao seu irmão Shiva, que está no outro extremo do panteão. Vishnu está no meio, né? Brahma está numa ponta e Shiva está na outra ponta. Isso vai mostrando que as orações que são feitas a Ganesha, invariavelmente também são acompanhadas de um quebrar de um coco. Cada vez que o hinduísta, talvez você tenha esquecido, você deu risada, toda vez que o hinduísta faz uma oração a Ganesha, e nós já tivemos em vários templos
que a gente está com X pessoas, a gente compra coco para todo mundo, não é verdade? A gente compra coco para todo mundo, para que o coco, na hora de ser quebrado ou partido, ele esmague também todas as forças indesejáveis que estão inerentes ou que nós possamos sofrer esse trauma, vamos dizer assim, do mundo invisível. Porque nós temos agentes no mundo invisível que nos circunda de todas as espécies. Quando a gente vai num templo e reza para Ganesha, e a gente quebra o coco, é praticamente como se a gente espantasse todos os males indesejáveis que estão na nossa volta. E isso é interessante, né? Porque a gente acaba fazendo um trabalho que vai além, vamos dizer assim, do nosso plano. Ele atinge o plano maior, que são o plano astral, ou o plano emocional, o plano mental ou o plano psíquico, o plano etéreo. Porque nos outros planos, a partir disso, que seriam os planos superiores, o pai dele já vai tomar conta, que é Shiva. Dali em diante, outros assumem essa figura. E quando eu falo de outros, a gente tem que ver que o principal panteão da grande fraternidade do Oriente, que você chama, né, como sendo essas divindades, nós temos lá o próprio Shiva, nós temos o Vishnu e nós temos o Brahma. Brahma sem o M. Brahman, o M. Brahman significa um ser ainda superior a essas três divindades, que seria o grande criador de tudo e de todas as coisas. Na sequência, nós temos o Ganesha, depois nós temos Parvati, Lakshmi e Sarasvati. Veja que essas divindades femininas, elas são as companheiras dos outros três primeiros seres que eu falei lá em cima. Ganesha faz a separação de três, ele e três. Depois nós temos Nataraja, Krishna, e depois nós temos Kali. Veja que essas separações são de mais três divindades que são mais superiores ainda, que estão na intermediação entre o grande ser, o grande criador de tudo e de todas as coisas, e os três deuses conservadores. E ali, depois que vem a turminha. Aí vem Durga, que é geralmente aquele ser que está em cima do tigre, ou do leão, porque depende muito da imagem que você está comprando na hora, porque é o mesmo ser, mas uns gostam do tigre e outros gostam do leão. Então, ali mostra a separação também de Durga em relação aos nossos pais do logo solar, ou seja, o tigre e o leão, fazendo aquela conexão direta com Sírios, aqui presente novamente. Depois nós temos Shakti, que vem também como um ser muito forte dentro desse panteão. Muruga, que a gente está sempre falando dele, né? Muruga, que a gente está sempre falando dele, que é uma representatividade do irmão de Ganesha, Kartikeya, né? Aí a gente vem com Muruga como um ser também dual, humano e animal. Depois Hanuman, que também é um ser mais ou menos dual, não sei se você tem aí, o Hanuman. Que é isso, Hanuman, que é esse primeiro, né? Que está na frente, que tem a cabeça de macaco. Que tem a cabeça de macaco. Eu tenho todo mundo aqui do lado. E depois, por último, né, que a gente fecha, né, e que também vem sozinho, embaixo, como o Ganesha, que está lá em cima sozinho, e aqui que é embaixo, que praticamente segura, já mais próximo da linha da humanidade, é Pantanjali, né, que a gente chama de Patanjali, que é esse ser... Pantanjali, ou Pantanjali, eu não sei como se fala, né? Que é praticamente a transformação de tudo aquilo que representava uma dualidade para aquilo que representa o ser humano. Depois dele, então, vem a cadeia humana. O que é isso? Tem só 2 minutos.
Uma pessoa Bom, perguntou aonde põe a imagem do Ganesha. Geralmente na Índia eles põem do lado de fora da casa, porque lá ninguém leva souvenir. Aonde você abre a porta da sua casa, onde for o primeiro lugar que você olha, está o Ganesha. Agora, se você preferir, você coloca no seu altar. Eu quero convidar os nossos amigos para esse sábado, dia 27, com transmissão via internet, via Zoom e presencial na Pax, evento gratuito imperdível, reverenciando Ganesha, reverenciando Krishna e os seres da fraternidade do Oriente. Estaremos lá, eu e o Bueno, a Jana e a Sloane, com música ao vivo com a Cândida Borges, com autógrafo de livro com a Tânia Judá. Buenito, 2 minutes. então, eu queria primeiro, então, agradecer, né, a todo mundo que esteve com a gente nessa tarde, que nos prestigiou, que tenha um bom final de quinta-feira, com um descanso através do seu sono, com vários sonhos abnegados, para que o amanhecer da sexta-feira seja de um dia feliz, com muita produtividade, com muita saúde, com muito amor e carinho. E que Ganesha possa estar assim, então, tirando todos os obstáculos, os problemas da vida de cada um de vocês que tiveram a paciência de nos ouvir hoje. Lembrando, muitos dos símbolos, como as imagens que você acabou de mostrar, né, de Ganesha, ele tem muitos pertences junto com ele. Nós estaremos falando um pouco, inclusive do Trishula, né, que é essa marquinha que o Ganesha tem na testa. Tudo isso a gente vai estar falando um pouquinho mais, quem sabe, no sábado. Então, aqueles que forem no sábado, nós estaremos falando mais a respeito dessa simbologia que o Ganesha usa, né, através do panteão hinduísta, né? Carmen, gratidão, gratidão, gratidão pelo convite, viu? E por Obrigada, você, mais Bueno. uma vez, nos permitir a servir a luz. Gratidão. Amém. Gratidão, Namastê, família Pax. Jai Ganesha.